Bom dia. Estamos continuando nosso estudo sobre o livro de Gênesis. Estamos falando sobre a importância do livro. Quantas perguntas já estão respondidas pelo livro? Já vimos razão da família, já vimos a existência de Deus, já vimos várias coisas. E hoje vamos tratar do assunto a razão das roupas. Considere por que usamos roupas. É para se aquecer? Se vivêssemos nos trópicos, então precisaria? A resposta é não, se for essa razão. E é para ficar bonito? Se esses são os nossos únicos motivos por que usar roupa, então, por que não tira? Deixa para lá e não usa. Mas realmente importa que nós ficamos vestidos publicamente. Realmente importa se alguém ficar nu publicamente? É lógico que importa. A única razão para insistir que roupas devem ser usadas é moral. Se há uma razão moral, ela deve ter uma base em algum lugar. O nosso lugar, base da moralidade, é a palavra de Deus. Nós temos de basear tudo que cremos na santa palavra de Deus. Portanto, deve ter padrões ligados à razão moral. Quais são, então, os padrões? Onde podemos encontrá-los? Muitos, em nossa cultura, incluindo entre cristãos, simplesmente aceitam a moda da época. Eu lembro, muitos anos atrás, que eu nunca assisti, mas tinha uma novela que as mulheres da novela estavam usando rosa choque com verde clara. E, de repente, tinha tanta mulher na rua usando de roupa com rosa choque com verde claro. Estava seguindo a moda da época, e essa entre os cristãos também. Pais, na educação de seus filhos, o que vocês dizem a eles sobre as roupas? Por que usamos tais roupas? Há uma base moral nas escrituras? Certo que sim. Lemos em Gênesis que quando Deus fez Adão e Eva, eles estavam nus, sem roupa e sem vergonha. E ambos estavam nus, verso 25 de capítulo 2 diz, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Em Gênesis 3:7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, ou seja, um cinto para cobrir aquela parte íntima. Ele estava com vergonha por quê? Por causa do pecado. Então, nós podemos agora voltar para a inocência, para voltar para andar sem roupa? A realidade é não. Estamos com pecado e ficamos com pecado até passar dessa vida para a eternidade. A única coisa que podemos fazer é arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor. Mas mesmo assim ainda tem a parte carnal que vai imaginar as coisas que não devem ser imaginadas. E disse Deus, Adão disse a Deus, ouvi a tua voz soar no jardim, temei porque estava nu e escondi-me. Sabendo, o pecado fez Adão ter vergonha de Deus. Verso 11 fala, e disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comece tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? E aí, Adão culpou Eva. Ele realmente culpou Deus, falando, não, foi a mulher que me deu. Eva, ela me fez pecar. Eva culpou o serpente, o Satanás,
E o Satanás, o serpente, enganou Eva, então ficou por isso. E o serpente não podia culpar ninguém, então ficou por isso. Mas o pecado veio ao mundo. E o pecado distorce tudo, até hoje em dia. Imediatamente Adão e Eva perceberam que estávamos nus e tentaram fazer coberturas com folhas de figueira. Deus veio em seu socorro, provendo roupa, matando um animal inocente. Esse foi o primeiro sacrifício de sangue, era uma cobertura para seus pecados. O sacrifício de sangue. Mas pensa bem, Adão e Eva tentou de fazer uma avental para cobrir só aquela parte íntima. Deus fez uma túnica para cobrir o seu corpo. Essa vai ser interessante mais na frente. Os pais precisam explicar às filhas como os homens reagem ao corpo da mulher. Nós temos que ensinar nossos filhos como devem vestir para cobrir seu corpo. Ficar bonitinho sim, mas não sensual. Nós temos que ensinar nossos filhos como sentar, como agir, como ter um comportamento cristão. E nós temos que ensinar nossos filhos para controlar seus olhos. E pais, vocês têm de mostrar com o seu procedimento como você controle os seus olhos. Jó, no Antigo Testamento, falou uma coisa interessante. Em Jó, ele falou que ele fez um pacto, ou seja, uma aliança com seus olhos. Deixa-me ler aqui. Jó, capítulo 31, verso 1, que fala: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Então, ele está falando, eu fiz um pacto com os meus olhos, por que eu vou, então, pensar na outra mulher que não é minha esposa? Eu devo controlar os meus olhos. Como cristãos, homens devem ter aliança com os olhos e ser lembrados disto quando pensamentos lascívios vêm como resultado de que vêm e ouvem. O Senhor Jesus afirma que se um homem cobiçar uma mulher em seu coração, este homem comete adultério em seu coração, em sua mente. Pensa bem, eu, porém, o Senhor fala, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, para possuir, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. Nós temos de entender que o pecado distorce tudo, incluindo esse relacionamento entre o homem e a mulher, e sobre, especificamente, o vestimento. Até mesmo o relacionamento perfeito experimentado por Adão e Eva antes da queda foi estragado. Após a queda, eles se esconderam de Deus e ficaram com vergonha da sua nudez. Muitas mulheres cristãs hoje em dia usam roupa que vai acentuar sua sexualidade, é sensual. E muitos olhos errantes dos homens seguem cada movimento dela. Mas o que está acontecendo? Os homens estão cometendo adultério em seus corações. Adultério pelo qual eles e as mulheres terão que responder. Em muitos lares cristãos, os pais têm certas crenças sobre roupas. Eles dizem ao adolescente, você não pode usar essa roupa. E o adolescente responde, mas por que não? E o pai fala, porque não é coisa cristã. E, de novo, pergunto, por que não? Pergunte aos adolescentes novamente, por que os cristãos não usam isso? Insistem os pais. De novo, pergunto, por que não? Eles devem ter uma razão. E só porque eu digo, não é razão.
Então, você tem que entender. Por isso, muitas vezes, seus filhos falam, o senhor é adequado, mamãe, papai não entendem as coisas de hoje em dia. Mas a realidade é que nós não estamos dando uma razão bíblica por nosso procedimento em qual roupa deve ser usado ou não. Na maioria das vezes, as crianças vão manter sua própria opinião, porque não viu nenhuma coisa melhor. Que diferença faz quando os pais usam Gênesis como base para explicar aos seus filhos porque eles devem usar isso ou aquilo em relação às roupas, especialmente se eles já treinaram seus filhos que Deus é o Criador. Então, por que deve usar tal roupa? Vamos notar. Por causa do pecado, Deus cobriu nudez. Cobrir quer dizer o quê? O avental nas partes íntimas? Negativo. Ele não criou um biquíni para cobrir só as partes íntimas. Ou um short, alguma coisa. Não. Ele criou uma túnica. Túnica não como vimos muitas regiões hoje em dia que está coberto e tudo. Não foi isso, não. Mas foi uma coisa que cobriu o corpo até embaixo do joelho. Por quê? Para a pessoa não mostrar o seu corpo. Ele estabelece as regras e Gênesis é fundamental para todas as doutrinas. E é melhor do que os pais disseram, isso é que você deve fazer porque eu digo. É muito melhor falar, não, mas a Bíblia ensina assim, assim, assim. Então, conforme que lemos em Efésios 6:1, fala, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Os filhos devem obedecer aos pais, e isso também não é uma questão de opinião deles. Tem que ter uma base moral que pode mostrar para os seus filhos. E a razão é o quê? Porque o pecado distorceu o relacionamento entre mulher e homem. E Deus cobriu com roupa para evitar mais escândalo. Devemos entender como os homens são criados. O homem foi criado para ter o desejo para uma mulher. E a mulher foi criada para ter desejo para com seu próprio marido. No entanto, o pecado distorce tudo e é errado o homem olhar com cobiça a qualquer mulher que não seja a sua própria esposa. Portanto, a roupa deve minimizar ao máximo qualquer obstáculo colocado no caminho do homem. Mas o homem não é menos culpado se ele sucumbir ao segundo olhar. Não se deve simplesmente aceitar a moda da época. Existe uma base moral para as roupas, portanto, existem padrões. Sabendo como são os homens e o que o pecado faz com nudez, temos uma base para entender quais devem ser os padrões. O princípio é que a mulher e o homem, ambos devem se vestir modestamente. Várias palavras nos esclarecem o ponto de vista bíblico sobre a modéstia. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 8 a 10, fala assim, que a mulher deve usar traje decente com modéstia e bom senso. Deixe-me ler os 3 versículos. Quero, pois, que os homens em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda, que do mesmo modo as mulheres se atraviem em traje honesto, com poder e modéstia, não com tranço, com ouro, pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras.
A palavra grega, traduzido por honesto, decente aqui, tem o significado geral de respeitável, honrável, modesto. Observa que os adornos e vestes constituem uma área com a qual as mulheres estão frequentemente preocupadas e na qual existem grandes perigos de imodéstia. E por isso, o apóstolo Paulo os estabeleceu como o centro de sua exortação. Ordenou que as mulheres se atraviem com modéstia e bom senso, de forma de manter a harmonia com a sua confissão e a sua vida cristã. Notou que acabamos de ler, que fala verso 10, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Está dizendo o quê? Que seu vestimento deve combinar com sua palavra. E a sua palavra deve combinar com a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Tudo deve mostrar honra e glória para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. A modéstia é um dos elementos do caráter cristão. E nossas vestes devem fazer a mesma confissão que os nossos lábios fazem. Ordem dada por Paulo nos transmite a ideia de que esse é um assunto especialmente perigoso para as mulheres. Com modéstia, é um sentimento moral, reverência, temor, respeito para com o sentimento ou opinião de outros. Então, tem que vestir para não atrapalhar outro. Pode ser bonitinho? Pode, mas sensual não. Porque o modo que você anda mostra o que você crê. O homem também tem a sua responsabilidade, descrita pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 5, 27 e 28. Já lemos, mas vamos ler de novo. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Nós também já lemos Jó fez um compromisso, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Aí ele está falando, oi, eu dediquei meus olhos a Deus, então como é que eu vou cobiçar outra mulher? Davi caiu no pecado, e o pecado foi sexual. Mas olha o que ele falou em Salmo 101, versos 1 a 3. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei causa má diante dos meus olhos. Odeia a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Se o Davi vivesse nessa época agora, eu garanto que ele não ia para pornografia na internet. Ele não ia assistir programas que não honram a Deus. E é difícil hoje em dia. Você vai assistir um filme, de repente tem uma cena, pode ser uma cena no filme inteiro, mas que estraga, porque tem a nudez e tudo. Nós não podemos pôr coisas diante dos nossos olhos que ofendem Deus. Um homem, um escritor, Jeff Pollard, até o livro dele publicado aqui no Brasil, mas ele define modéstia em termos bastante apropriados. Ele fala assim, modéstia cristã é o autogoverno interior, enraizado em um entendimento adequado de si mesmo diante de Deus, que por fora se expressa em humildade e pureza de um verdadeiro amor por Jesus Cristo, ao invés de autoglorificação ou autopropaganda. Nota bem, tem muitas mulheres, até cristãs, que usam a roupa que vai
enfatizar o que tem. Quando deve usar roupa que mostra a honra do seu próprio rosto, da parte que reflete o caráter de Deus. Paulo mostrou como a mulher deve se vestir. Jó fez um compromisso com seus próprios olhos. Davi fez uma decisão a ver o que está certo. Ou seja, Davi fez uma decisão para ver o que é certo. E você, homem e mulher, qual será a sua decisão? Vai vestir corretamente ou não? Vai olhar para o que está correto ou não? Se tiver Cristo como Salvador, a resposta é óbvia. Nós temos de olhar para o Senhor e seguir os padrões bíblicos. Nós temos de ensinar nossos filhos a andar corretamente segundo a palavra de Deus. E nós temos de mostrar que realmente seguimos os mesmos padrões. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos. Não foi fácil ensinar isso hoje. Falando de nudez e tudo, não é fácil. Mas é importante que nós entendamos que o Senhor quer que nós vestimos para cobrir o corpo, para não mostrar o nosso corpo para os outros, tentando os outros fazer o que está errado. Ajuda a gente, ó Pai, a afastar do erro e ficar bem perto do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Então, é isso aí. Fácil não é, mas é importante demais. Próxima, o estudo. Vamos ver por que tem lei. Por que tem lei? Porque eu devo ter as leis de Deus, as leis do país, as leis do município. Porque eu devo obedecer à lei. Vamos ver sobre isso. E esse vai ser nosso último estudo do livro, ou seja, a razão do livro de Gênesis. E depois vamos estudar mais sobre outros assuntos na palavra de Deus. Então, até a próxima vez e Deus te abençoe.